Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua aparição. Procura vir ter comigo depressa. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos neste momento que a tua palavra, Senhor, aquela que é viva e eficaz, produza em nós vida nessa manhã. Deus, nós passaremos alguns minutos aqui meditando na tua palavra, e eu creio, Senhor, que a tua palavra ela tem poder que nós não podemos mensurar, poder para transformar, também para curar, para libertar. Abra nossas mentes, Senhor, tira de nós todo impedimento, toda canseira, que o Senhor possa ministrar em nossos corações, na nossa mente, e que nós possamos sair daqui, Jesus, nessa manhã, com muito conteúdo para mastigar, com muito conteúdo para alimentar a nossa fé e a nossa caminhada espiritual, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, não é fácil estar aqui em cima não. O Leão falou que dá tremedeira nele, dá tremedeira em todo mundo. Não importa se você tem conhecimento bíblico, né? Não vou falar do meu, do irmão Elcio não, da pastora Lana, por exemplo. Não importa, porque quando você vem neste lugar, há um temor muito grande. Você não está dando uma aula, né? Quando você vai dar uma aula, você se prepara e fala, não, eu me garanto, eu vou lá, eu sei, eu domino isso. Mas não se trata disso. Quando nós viemos aqui para falar sobre o Evangelho do Senhor, sobre a palavra, é um peso muito grande. Se algum pregador algum dia falar, meu filho, pode me dar aí qualquer tema que eu tiro de letra, essa pessoa já perdeu o temor de Deus. Porque estar aqui neste lugar é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma honra muito grande. Porque pregar o Evangelho, levar a palavra do Senhor, trazer da parte de Deus aquilo que Ele tem para a igreja, é uma honra. Eu fico muito feliz toda vez que eu tenho que pregar a palavra, porque a palavra do Senhor, ela me edifica dia a dia, e trazer aquilo que Deus tem colocado em meu coração para a igreja é algo honroso, é algo maravilhoso. Irmãos, nós vamos meditar nessa manhã, e eu quero já de início perguntar quem trouxe a Bíblia. Levanta a mão. Glória a Deus. Nossa, totalmente 30% da igreja. Hoje eu quero que você acompanhe comigo essa palavra. Não feche a sua Bíblia. Se você fechou, abra de novo. Nós vamos fazer leituras apenas em 2 Timóteo. Se você não trouxe, mas no próximo culto você vai trazer, leia aqui no telão, a comunicação vai colocar. Mas eu quero te dizer que é muito importante você trazer a sua Bíblia. Ah, por que, irmã Kelly? Tem que ficar carregando Bíblia, né? Minha Bíblia é grande, que encheção de saco, tem ali em cima. Não é por isso. É para que você pegue o hábito de achar os livros, né? Talvez você começou a fazer a leitura da Bíblia agora e você tem dificuldade para achar os livros. Mas como a palavra do Senhor é pregada em diversos livros, em todos os cultos, quando alguém pede para você achar lá o livro de Sofonias, você fala, meu Deus, o que é isso? Isso vai te dando o hábito. Outra coisa muito boa, que você vai começar a comparar a tua tradução com a tradução que o pregador está pregando. Isso é hábito que nós temos que adquirir. E eu digo mais, irmão,
Um exemplo muito bobo, mas que você vai entender. Quando alguém te chama para assistir um filme, que é às vezes uma trilogia, ou um filme que tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Aqueles negócios do Marvel lá, os Invencíveis, os Imutáveis, sei lá o nome daquilo, né? Os Invencíveis, como é que é? Os Vingadores, Se alguém te chama para ver esse filme, eu vou falar uma coisa que eu entendo, tá? Game of Thrones, a série. Se alguém te chama para assistir a série Game of Thrones, lá a temporada 3, você vai assistir a temporada 3, você não vai entender nada. Você vai falar que coisa chata. Por que alguém me chamou para vir no cinema assistir isso? Você não vai entender por quê? Porque você não conhece, né, a história. Um dia, a gente estava almoçando lá em casa e a Karina foi cair na besteira de perguntar para o meu irmão a história desse negócio aí, das revistinhas. Vingadores. Os Vingadores, Menina, ela perdeu 1 hora do almoço dela porque ele contou os mínimos detalhes de quando nasceu, não sei quem, o que aconteceu, quem era pai de quem. Agora eu tenho certeza que se ela fosse assistir, ela ia entender melhor. E assim é a palavra de Deus. Às vezes nós vemos ao culto e achamos um tédio a hora da palavra. Um tédio. Mas é claro que você vai achar um tédio mesmo. Você não lê a Bíblia na tua casa, você não conhece a história. Quando você conhece a história, terça-feira o cooperador Lucinei pregou em Daniel. E deu certo que eu estou lendo o livro de Daniel em casa, na minha leitura da Bíblia diária. E ele estava falando de Daniel, eu estava achando o máximo, porque estava muito fresco na minha memória tudo que eu estava lendo de Daniel. Você quer achar a palavra do Senhor interessante? Você quer ficar acordado na hora da pregação? Leia a Bíblia na tua casa. Conheça a história. Entre nas temporadas. Vá lá de Gênesis, Apocalipse. Então quando você vir à igreja, nesse momento você não vai ser passivo. Você não vai ficar aí escutando, achando um tédio a palavra, mas você vai ser participativo. Quando alguém estiver pregando aqui, você vai estar lembrando realmente, olha aquele versículo, aquele capítulo, vai ser diferente. Alguém disse certa vez que há 3 formas de você ouvir a palavra de Deus em uma pregação. A primeira forma é passiva. Você chega lá, você escuta, só escuta. Não é um processo de aprendizado. Só escutar não é um processo de aprendizado. Sabe o que é só escutar? É quando você chega em casa cansado, você não quer pensar em nada. Então você liga a TV naqueles programas bobos, sabe? Que você não tem que pensar. Aí você fica lá olhando e passa 1 hora, 2 horas, e você diz, o que eu pensei? O que eu aprendi? Nada. Você só quer ficar olhando e não pensando em nada mesmo. E tem gente que vem à igreja dessa forma, passiva. Aí sai da mesma forma que entrou e fala, esse pregador não presta, essa igreja não presta, essa igreja não tem poder. Não, meu querido. Você está passivo à palavra de Deus. Você está só ouvindo e sendo um ouvinte e não praticante. Tem outra forma também. É aquele que vem de forma, eu vou dizer, arrogante. Ninguém que prega a palavra para ele é bom. Então o pregador está lendo lá em 2 Timóteo capítulo 4. Ele diz, se fosse eu leria lá no 2 Timóteo capítulo 2. O pregador está fazendo uma leitura bíblica, colocando alguns pontos, e ele diz, se fosse eu colocaria esse ponto. Mas ele esqueceu, ele errou o nome do apóstolo. Então ele só sabe julgar. Ele não consegue aprender porque ele está tão arrogante e soberbo em seu coração, que a palavra de Deus não tem espaço no coração dele. Mas tem aquele que vem de forma ativa para aprender. Como é que é isso? Eu estou aqui com a minha Bíblia e o irmão está pregando e eu estou me alimentando. A minha cabeça também está trabalhando e ajudando o pregador. À medida que ele vai falando, eu vou falar, opa, isso aqui vai servir para mim. Pode ser que não hoje, mas um dia eu vou guardar aqui. Eu vou guardar essa palavra no meu coração, porque ela vai me servir de alimento em algum dia. E o pregador diz outra coisa, talvez não cabe a mim neste momento, mas eu vou guardar, porque em algum momento eu vou estudar e eu vou entender que aquilo cabe a mim. Então nessa manhã, nesta palavra de ensino, no livro de 2 Timóteo, eu quero te convidar a tomar uma posição ativa diante do Senhor. Que tudo que sair desse altar da palavra de Deus produza em você vida. Que tudo que sair desse altar entre na tua mente e seja lá um lugar de alimento. Talvez não seja para você a palavra de hoje neste momento da tua vida, mas vai chegar um dia que você vai precisar dela e você vai dizer, olha, lá em 2 Timóteo alguém um dia ministrou uma palavra que falava muito a respeito disso. Então você vai lá e se
alimenta dela. Amém? O contexto que nós estamos aqui é muito emocionante e delicado. Paulo escreveu o livro de 2 Timóteo, mais ou menos em 67 depois de Cristo. E esse já era um momento que ele estava prestes a partir, a ser decapitado. Ele estava em Roma, já na sua última prisão, e ele sabia que a hora dele estava chegando. Se você comparar o livro de Timóteo, a primeira carta que ele manda, que Paulo manda a Timóteo, com a segunda, você vai ver uma diferença gritante. Na primeira carta, os estudiosos vão dizer que ele não estava nessa situação de prisão horrível, de calabouço. Então ele dá conselhos para Timóteo a respeito de coisas práticas da igreja. Ele fala sobre usos e costumes, ele fala sobre a liturgia. Ele não estava muito preocupado com a sua morte ainda. Mas na segunda carta, tanto é que nós lemos aqui no capítulo 4, ele dizendo: olha, combati o combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Ele estava indo embora, ele sabia que o momento dele estava chegando. Então havia nele uma grande preocupação com Timóteo. Ele queria, nessa última carta, já que a vida dele, ele sabia que seria ceifada, ele queria deixar o que era de mais importante que ele entendia para Timóteo. E nessa preocupação dele, nasceu essa carta, a segunda carta. É importante nós entendermos quem era Timóteo para Paulo. Timóteo era um filho querido, ele discipulou a Timóteo. Ele caminhou na fé, ele ensinou Timóteo os caminhos que ele deveria passar. Quando ele foi pastor em Éfeso, Paulo também o orientou. Ele cresceu na graça e no conhecimento através dos ensinamentos de Paulo. Mas nesse momento que nós estamos estudando a palavra do Senhor agora, Paulo já tinha encerrado aqui o que ele tinha para fazer. Ele entendia isso. E quando ele olhava para Timóteo, ainda pastor de uma igreja, ele não estava mais interessado em como a igreja estava caminhando em relação às suas liturgias, não. Ele tinha uma palavra mais importante para Timóteo, algo que realmente ele estava preocupado em relação a Timóteo. Não importava mais se a igreja ela precisaria ter ordem e decência, para ele não. Nesse momento ele queria priorizar a fé desse jovem pastor. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. O que é que a carta de um amigo e de um pastor, na hora da morte, para o seu amado filho, tem a dizer para a igreja de hoje? A primeira coisa que me chama a atenção aqui é sobre o próprio Timóteo. Quem era esse homem? O nome dele significa aquele que honra a Deus. Timóteo, ele já era conhecido naquele meio cristão, ele tinha uma identidade. Você vai ver no capítulo 1, logo nos primeiros versículos. Deixa eu achar o versículo para te falar aí, já que você está com a sua Bíblia aberta. Lá no versículo 5 do capítulo 1, ele vai elogiar a fé de Timóteo. Então, Timóteo, irmão, ele não era um cara que vivia cambaleando na fé. Ele não era um rapaz que dava trabalho para Paulo. O nome que ele tinha era simbólico. Aquele que honra a Deus. Ele honrava a Deus. Ele era um exemplo. Não se podia dizer nada dele. Então, Paulo diz: olha, eu conheço a tua fé. Eu sei quem você é. Eu sei aonde você tem a tua convicção. Eu te conheço. Mas aparentemente, ao escrever essa carta, o que Paulo estava temendo era justamente isso. Que naquele momento que a igreja estava passando uma grande perseguição, muitos cristãos foram mortos exatamente nessa época. O que ele temia é que essa fé genuína, que essa identidade de Timóteo fosse perdida. Ele reconhece que há verdade nele, ele reconhece que nele há uma sinceridade, mas ele fala: olha, será que ele vai aguentar o tranco? Será que ele vai
verdadeira, mas será que ele vai aguentar? Eu preciso lembrar quem ele é. Então ele diz: olha, você é Timóteo, eu reconheço o dom que há em ti, não se esqueça dele. Lembre que foi dado por imposição de mãos. Ele faz Timóteo lembrar quem ele é em Deus. Olha, você foi chamado para honrar a Deus, Timóteo. Você foi chamado para ser um pastor, Timóteo. Você foi chamado e a tua fé é genuína. Não se esqueça disso, quem você é em Deus. E essa é a primeira coisa que eu quero lembrar você nessa manhã. Quem você é em Deus. É impressionante como nós temos tido uma crise de identidade muito grande na igreja. Não aqui só, toda a igreja. Isso é a estratégia de Satanás, nos confundir, para que nós passamos por situações e venhamos pensar assim: será? Será mesmo que eu sou chamado? Será mesmo que eu sou um pregador? Será mesmo que eu sou um levita? Será mesmo que eu fui chamado nessa fé? Será mesmo que Deus tem um plano em mim? Isso são dúvidas que são plantadas pela sociedade, sim, pela nossa carne, sim, mas também é uma estratégia de Satanás para te tirar do trilho, para te tirar do caminho, para te tirar da fé. Mas nessa manhã o Senhor vem nos lembrar quem nós somos, para o que nós fomos chamados e para que chamado Ele te chamou individualmente. Todos nós sabemos para o que nós fomos chamados. E talvez você pense assim: ah, eu já esqueci quem eu sou. Eu me emocionei muito quando o louvor cantou o hino Quem Mandou Largar a Rede. Porque eu me lembro a primeira vez que eu vi esse hino lá em São Paulo, não lembro que evento que foi, no Atos. E quando começaram a cantar esse hino, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, eu comecei a lembrar da convicção do meu chamado que eu tinha antes de ter desviado dos caminhos do Senhor. Irmão, eu tinha uma convicção tão grande que Deus tinha me chamado para ganhar almas para Ele. E o Senhor começou a me fazer lembrar que todo culto que eu pregava, eu anotava na minha agenda quantas almas tinham se dobrado aos pés do Senhor. E eu contava essas almas, eu ficava lá fascinada com isso. Mas eu me esqueci de tudo isso. Eu esqueci. Eu vim à igreja, olha quanto tempo, esse Atos foi esses dias atrás. Eu já estava aqui, mas eu havia me esquecido de quem eu era, o chamado que o Senhor tinha colocado em mim. E no momento que eles cantavam aquele hino, quem mandou largar a rede, quem mandou você parar, teve uma hora que me deu um estalo. E o Senhor me fez voltar a um tempo, e eu me coloquei naquela posição, e eu chorei, porque o Senhor falou: quem disse que era para você parar? Que momento que eu revoguei o chamado que eu te dei? Que momento que eu deixei de dizer que era para você ganhar almas? Que temor que soube no meu coração naquele momento, porque o Senhor, quando Ele coloca um selo em nós, um selo para dizer: olha, você foi escolhido para isso, você foi chamado. Irmão, isso é irrevogável. Não importa o que o diabo diga, não importa o que Satanás tem colocado na tua mente, isso é irrevogável. Aleluia. O teu chamado é irrevogável. Não pense que você vai perder a sua identidade só porque você está fraco. Não pense que você vai perder a sua identidade talvez só porque está cheio de luta. Não, o Senhor está dizendo nessa manhã: lembra para o que você foi chamado, lembra da tua identidade. Eu tenho algo para fazer contigo e ainda não acabou. Aleluia. Aleluia. Após ele trazer essa convicção a Timóteo, dizendo: Timóteo, eu sei a tua fé, não se esqueça do dom que há em ti, ele começa os conselhos. E a primeira coisa que ele aconselha a Timóteo é: não se envergonhe do Evangelho. Vá lá no versículo 8 do capítulo 1, que diz lá: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Paulo estava lembrando ele da grande
dificuldade que a igreja estava passando naquele momento. Ser cristão naquele momento era um crime. Era visto como alguém, um ralé social. Mas Paulo estava dizendo a Timóteo: não importa. Lembre-se que o Evangelho é poder de Deus. Lembre-se que aquilo que te foi confiado foi dado pelo Espírito Santo da verdade. Glória a Deus, aleluia. O Evangelho que Paulo estava falando para Timóteo não se envergonhe, era o Evangelho do poder de Deus. Era o Evangelho puro. Aquele que diz que quem não crê em Jesus não vai para o céu. E sabe, irmão, que eu aprendo aqui? Que às vezes o Evangelho está em moda, mas às vezes ele sai de moda. Já percebeu isso? Tem uma época que é legal ser crente, né? Então é muito bacana, as pessoas vão nas redes sociais e falam: olha, me converti, eu sou da igreja tal, posta louvor. Quantas, né, pessoas assim, da música secular, gravam hinos, é legal, nossa, que massa! Mas quando você vai olhar com uma lupa sobre isso, você vê que não é o Evangelho. Porque o Evangelho de verdade, que é poder de Deus para a salvação dos homens, que é dado pela palavra da verdade através do Espírito Santo de Deus, geralmente esse Evangelho não é muito aceito. Porque ele confronta as ideologias mais profundas do homem. Ele diz: você tem que perder para ganhar. Ele diz: você tem que se negar a si mesmo para conseguir a cruz. E ninguém quer isso. A pessoa quer que o ego dela fique acima de todas as coisas. E hoje, a palavra da verdade, ela é confrontada sim. Por quê? Porque as pessoas não aceitam. É muito radical, Kelly. Nós temos que dizer que Jesus salva sim, mas nós temos que entender que às vezes a pessoa pode ser salva por outros caminhos. Irmão, isso é mentira de Satanás. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é radical, irmão. Isso é duro de falar, mas é o verdadeiro Evangelho. Aleluia. E quando Paulo disse a Timóteo: não se envergonhe do Evangelho, porque ele é poder de Deus, ele estava dizendo: não importa o que as pessoas digam, não importa se te matarem, não importa se te acharem careta, não importa se sair de moda, não arrede o pé do verdadeiro Evangelho, não se envergonhe dele, porque ele é poder de Deus. Aleluia. E aqui eu abro um parênteses, tá? Para te dizer uma coisa: não queira que os seus amigos entendam o que é isso. A Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E às vezes nós queremos tornar o Evangelho acessível ao entendimento humano. Não vai acontecer. A pessoa só vem ao Evangelho através do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Se Deus te usar naquele momento para pregar o Evangelho para ele entender, você pode ter certeza que não foi a sua capacidade intelectual que convenceu o teu amigo. Quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo. Aleluia. Tem gente que quer colocar o Evangelho dentro de um quadrado. Então se eu pegar essa parte aqui, ó, que fala das boas ações, e dar uma maquiada aqui e tal, olha aqui como ficou acessível, vem, pode vir. Tá bom, mas e a outra parte? Não queira que as pessoas te aceitem, meu irmão, não queira. A Bíblia diz que o mundo nos odiaria. Nos odiaria. Sabe como o mundo tem te odiado? Será que você tem sido um contraponto para o mundo ou você passa despercebido? Será que a verdade que há em você incomoda as pessoas? Esses dias atrás, um amigo nosso falou para a Karina que não acreditava em Jesus como nós acreditávamos. E ela disse para mim, né, um pouco indignada: fulano falou assim que não acredita em Jesus como nós acreditamos. Eu falei: mas seria muito estranho se ele acreditasse, né? Porque se ele acreditasse em Jesus como
nós acreditamos, no mínimo a vida dele teria que estar diferente. Não tem como você acreditar em Jesus do jeito que nós acreditamos e continuar igual. Então não queira que as pessoas, sabe, tem gente que gosta de agradar todo mundo, né? Gosta de ser amigo de todos. Não tem problema, irmão, bom convívio em sociedade com respeito é ideal. Mas eu estou dizendo assim, não queira que as pessoas aplaudam o seu Deus, a sua fé, sem conhecer Ele do jeito que você conhece intimamente. Não queira adequar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, mas é o mundo que tem que se adequar ao Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. E aí ele continua, eu já entrei no outro versículo aqui, pulei tudo. Guarde a doutrina da verdade, versículo 13 e 14 do capítulo 1, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que tem ouvido de mim na fé e no amor que é em Cristo Jesus. Guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu já falei tudo isso aqui, irmão, né? Não dá para negociar a verdade de Cristo. Não dá para dizer que o Evangelho é outra coisa senão o poder de Deus. Não relativize a fé verdadeira. Não negocie as verdades bíblicas. Não adeque. Pecado é pecado, irmão. Pecado é pecado. E nunca mais eu vou falar para a pastora colocar quem para pegar, não. Ela é muito dura. Fica falando de pecado. Mas é verdade. É bom que nós conheçamos o pecado. Porque quando nós nos defrontamos com ele, nós sabemos o que é. Sabe que às vezes as pessoas não sabem o que é pecado? E se a igreja não pregar isso, esses dias atrás eu estava vendo um pastor que eu sigo. Sabe aquelas caixinhas de pergunta que abre no Instagram? Alguém perguntou assim, ó, para ele, o que é santidade? O irmão, ele ficou muito bravo. Ele pegou e falou assim, ué, mas não tem ensino bíblico na igreja de vocês? Vocês não estão na escola bíblica dominical? O que é santidade? Um crente perguntando o que é santidade? Mas eu não me admirei, porque às vezes a igreja passa tanto tempo pregando bênçãos, e desculpe dizer, avivamento, e esquece de pregar as verdades bíblicas. E verdade bíblica é falar pecado, sobre inferno, sobre salvação. Nós não podemos deixar isso. E aqui eu vou dizer outra coisa, que está lá na frente, mas eu vou dizer agora já, porque eu estou lembrando, vai que eu esqueço depois. Você é responsável por conhecer as verdades bíblicas. Não queira passar para a igreja, para o pregador, para o pastor, a sua responsabilidade. Até voando aqui, ó. Mas eu lembro, tá? Não adianta que eu não vou esquecer, não. Tudo está aqui. Às vezes nós queremos, eu não sei, não está sendo pregado na igreja, mas é sua responsabilidade. A palavra de Deus, ela não é inacessível. Irmãos, nós temos hoje na internet cursos gratuitos. A nossa igreja oferece a leitura bíblica anual na internet, a pastora explicando versículos por versículos lá. Você não pode dizer que ela não está acessível. Aí, você não faz a leitura bíblica, você não investe em você, no seu, exatamente, no seu reino espiritual. E aí, quando você está fraco, você fala, eu estou fraco, porque a igreja, irmão, a igreja não, você é responsável por isso. Você é responsável por conhecer a verdade. Você é responsável pela leitura da Bíblia. Você é responsável por oração diária. Se você tem se tornado um crente medíocre, que não lê a palavra de Deus, que não busca o Senhor no íntimo, a culpa é sua. Você não pode culpar a igreja. Desculpa dizer isso, mas é verdade, irmão. Sabe? Me diga uma coisa, como profissional que você é de determinada área, com certeza, se você não estudar, se você não buscar um aperfeiçoamento, me diga quem você é na sua área. Você não é ninguém. Você tem que ser o melhor, você tem que hoje fazer uma graduação, uma pós, ou se você é um técnico, você tem que se especializar. Se você está no seu trabalho, você tem que fazer todos os cursos possíveis. Se você é cozinheiro, você tem que conhecer, seja onde você for, você tem que buscar conhecimento. E por que que na igreja você acha que dá para levar de só ouvir a palavra de domingo a domingo? Por que você acha que a tua Bíblia só tem que ser aberta ou não no domingo?
Você é responsável pelo teu crescimento espiritual. Você é responsável por conhecer esse evangelho. E digo mais, na hora que a tua fé estiver fraca, eu vou te dar um conselho. Antes de você se apressar e mandar uma mensagem para o seu líder, para o teu pastor, eu te convido a abrir a tua Bíblia e dobrar o teu joelho. Eu tenho certeza que se você fizer isso 15 minutos por dia, a tua vida espiritual vai mudar. Aleluia. Aleluia. Fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus. Capítulo 2, versículo 1. Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. Como é que faz para ser forte na graça que há em Cristo Jesus? Eu já disse um pouco aqui, né? Mas tem outras coisas que Paulo diz a Timóteo. Ele disse: faça discípulos, espalhe a verdade, pregue o evangelho, levante um exército de homens, ensine a fé que nós cremos. Quando nós falamos daquilo que nós cremos, isso fortifica, né? Dá convicção, não é verdade? Que nem quando você ama alguém, né? Alguém consegue amar uma pessoa sem ficar falando que ama? Eu duvido. Não é a coisa mais gostosa do mundo você falar: meu amor, eu te amo. Fazer declarações, né? Adolescente que gosta, né? Mas é massa, é muito legal. Aquilo parece que faz o amor crescer, né? Fazer declarações. Você precisa afirmar aquilo. E assim é a nossa fé, irmão. Nós precisamos falar sobre o evangelho. E não é encher o saco das pessoas, você está aqui que você vai ouvir, mas não é isso. Nós temos que ser o evangelho. Como eu faço discípulos? Sendo um exemplo, sendo a luz do mundo, dando conselho segundo a palavra, agindo como crente. Eu fico imaginando assim: como que eu faço para dar um conselho segundo a palavra, sem citar um versículo, né? Tipo, alguém vem perto de você e fala: eu estou com uma situação assim, o que eu faço? Disse o Senhor em Apocalipse. Não é isso. É você julgar conforme a Bíblia. Eu sou um crente, não sou? Então tudo que eu tenho que fazer, tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer segundo a palavra, não é? Às vezes alguém vem te pedir um conselho. As pessoas sempre vêm me pedir conselhos jurídicos, sempre, né? As pessoas, e às vezes elas acham que eu vou dar um jeitinho para elas. Tipo: eu estou devendo, o que eu faço? Eu estou devendo, me pague. Mas que então, eu bati um carro, bati numa pessoa que estava errado, e agora a pessoa está me dizendo que ela está sem carro durante uma semana. O que eu faço? Alugue o carro para ela, pague o Uber para ela, pegue o seu carro e vá levar ela nos lugares. Mas é o certo? É o correto? Você não precisa mencionar a Bíblia para ser a Bíblia. Aleluia. Você não precisa colocar uma pessoa sentada, subir num palanque para pregar o evangelho. Você pode ser o evangelho no teu trabalho. Quando alguém pede um conselho a respeito de um casamento, você vai dizer: é isso mesmo, dá um chute na bunda dessa pessoa, vai atrás de outra. Não, meu irmão, o casamento é um sacramento da palavra do Senhor. Você vai dizer: não, meu filho, vá orar, vá buscar a Deus. Esse casamento tem jeito sim. Jesus pode transformar, o Senhor pode transformar a tua vida. Deus pode dar um novo conceito, uma nova mente para o seu esposo, para a sua esposa. Seja o evangelho. Aleluia. Glória a Deus. A segunda coisa: suporte o sofrimento. Seja forte em Cristo. Seja corajoso. Sabe, irmão, suportar é o mesmo que não ceder. É aguentar ali, está vindo um peso, você está ali. Não desista. Às vezes, eu falo para você, o crente mais vitorioso não é aquele que tem grandes coisas para contar, né? Olha, eu já preguei nos Gideões Missionários, eu já fui pastor de 200 pessoas. Não, porque às vezes esse cara hoje não é ninguém, ele caiu da fé, está desviado. Mas é aquele que vai lá, de fé em fé, seguindo,
jeitinho, não falta no culto, não falta nada. Eu sempre vou lembrar, quando eu era da Igreja Luz do Mundo, tinha uma oração que era às 3 horas da tarde, na sexta-feira. Essa oração, ela acontece lá há 40 anos, nunca falhou. Toda sexta-feira tem essa oração. E quem vai? As irmãs do coque, né? Claro que a maioria das pessoas não pode ir por causa do horário, né? As pessoas estão trabalhando, mas são pessoas que têm essa disponibilidade e iam lá todas as sextas-feiras às 3 horas. E como eu era adolescente naquela época, às vezes eu ia. E eu chegava lá e sempre elas cantavam um louvor na hora de começar a oração. Era aquela assim: uma voz me disse lá do céu, cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Venha ser fiel até o fim. Isso ficava na minha cabeça. Ore, ore, ore uma vez mais. Cante, cante, cante uma vez mais. Irmãos, eu vou falar para vocês, não é fácil ser crente. Se alguém falar que é fácil, está mentindo. Não é fácil. Às vezes você quer desistir. Às vezes a sua fé está fraca. Às vezes você tem dúvida a respeito das coisas. Isso é normal. Viu? Você não está indo para o inferno, não. Isso é normal. Mas o que nós não podemos é parar. Nós temos que prosseguir. Nós temos que caminhar um pouco mais. Orar mais um dia. Jejuar mais um dia. Dar mais um pouquinho de nós. Venha fraco. Venha cambaleando, mas venha à igreja. Venha ao culto, venha às orações, venha aos ensaios. Não desista, porque nós precisamos suportar. Quem sabe pode ser hoje que o Senhor nos chame para a eternidade. E se Ele nos chamar, amém, glória a Deus. Porque nós estaremos com Ele, nós cearemos com Ele, nós veremos Ele como Ele é. E vai ter valido a pena cada sofrimento, cada lágrima, cada dia em que nós suportamos o dia mau. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ele continua: não milite com as coisas dessa vida. O que quer dizer isso? Paulo estava dizendo: Timóteo, você foi chamado para ser um pastor. Você foi chamado para edificar a minha igreja. Então você tem que buscar agradar a Deus. A tua luta, a batalha que você se alistou como soldado, é para agradar a Deus. Então, não se envolva com outras coisas. Não importa o que estão pedindo de você. A tua busca é agradar a Deus. Isso é importante porque às vezes nós confundimos servir a Deus com servir a igreja. E é nesse momento que às vezes servir a igreja se torna um fardo. Sabia? Por quê? Porque nós confundimos a militância em relação ao reino de Deus com a militância em relação a servir a pessoas. Por isso que é uma grande diferença de algumas pessoas que fazem a mesma coisa. Dá um exemplo: limpar, né, a igreja, limpar o banheiro. Tem gente que faz com alegria, tem gente que faz com um pesar, com uma dificuldade. Por quê? Porque acha que está servindo a igreja, acha que está servindo a homens. Ah, estou fazendo isso aqui para a pastora, já que ela não pode vir fazer, eu vou fazer, né? Fazer o quê? Mas quando você sabe que aquilo que você está fazendo é para o Senhor, você entende para que você foi chamado. Faça tudo como se estivesse fazendo para o seu Deus. Seja limpar o chão, seja pregar, seja cantar, seja dar oferta e dízimo, faça tudo como fazendo para o seu Senhor. E para acabar, irmãos, que a hora já foi, estude a palavra. É isso que eu já falei, né? 2,15 diz assim: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, íntegro, repartidor da palavra da verdade. Foge dos falatórios de confusões. 16. Mas foge dos falatórios profanos e vãos, porque produzirão maior impiedade.
23, 24 e 25. E evita as questões tolas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém lutar, mas ser manso para com todos os homens, apto para ensinar, paciente, instruído com mansidão os que se opõem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade. Sabe o que é isso aqui? É aquelas pessoas que querem convencer o mundo a qualquer custo. Porque vocês ficam falando aí que os gays não vão para o céu. Eu vou te provar na Bíblia aqui, ó, vem cá, senta aqui. Irmão, eu nunca vou fazer isso, nunca. Não vou. Se a pessoa chegar até mim e falar, olha, como muita gente chega, eu quero entender isso daí, sabe, com humildade, a pessoa está aberta a ouvir, você senta ela e explica, olha, existem algumas traduções, tal, se você olhar na palavra de Deus, não existe nenhum lugar que ele está condenando o relacionamento homoafetivo. Aí você vai explicar com todo o amor, e daí o Espírito Santo faz a obra. Agora vem pessoa, eu vejo gente discutindo nas redes sociais, irmão, para com isso, nós não fomos chamados para isso. Se afasta dessas coisas, afasta dessas discussões, se afasta desse tipo de conteúdo. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Eu vou dar outro exemplo. Se alguém chegar e falar assim, ô Thalita, mentira que você ama a Juliana, você vai falar o que para mim? Eu amo sim, Kelly. Não, você não ama, eu tenho certeza. E eu posso provar que você não ama. O que você vai fazer? Se você for uma pessoa sensata, você vai falar, cala a boca, vai para lá, me deixa em paz. Por quê? Por que que eu não posso provar que a Thalita ama a Juliana? Porque eu não sou a Thalita. Eu posso dizer que há indícios na vida dela que diz que ela ama a Juliana, pelo modo que ela trata a Juliana, por elas estarem no relacionamento, por elas serem casadas. Eu digo, olha, tudo isso demonstra que você ama a Juliana. Mas se eu, louca, a todo custo quiser provar que ela não ama e começar a fazer postagens, olha, Juliana e Thalita não se amam, eu tenho provas e indícios que elas não se amam, aqui olha, tem um tratado sobre o não amor da Juliana e da Thalita. O que isso muda o amor que elas sentem um para a outra? Nenhum. É assim que eu me vejo em relação a Jesus. As pessoas podem dizer o que quiserem do meu Jesus. Elas podem dizer que ele não existe, daí não ligo. Elas podem dizer que Jesus não me ama, também não estou nem aí, problema delas. Podem dizer que eu não vou para o céu, piorou, não estou nem aí. Por quê? Porque eu sei o que eu sinto em relação ao meu Jesus. Eu sei o quanto ele me ama. Eu sei o que eu tenho com ele. Eu sei a experiência que eu tenho com a palavra. E é sobre ela que eu devo caminhar, não sobre a convicção de outros. Se alguém diz que os homoafetivos não vão para o céu por isso, por aquilo, eu não estou nem aí. Eu conheço a verdade que há em mim. E o Evangelho trata-se de uma experiência individual. Trata-se de uma experiência única que Deus tem com cada um. A minha experiência com Deus não serve para Marta, para Carol. A minha experiência com Deus não serve para Thalita e para Juliana. Assim como o meu amor e o da Karina não serve para outras pessoas, diz respeito unicamente a mim e a ela. Tá certo que o meu amor com ela pode trazer frutos, pode agradar pessoas, pode trazer amigos. Eu posso ser até exemplo de um amor verdadeiro. Assim como Cristo, o meu relacionamento com Cristo pode trazer outras pessoas para o reino, pode fazer com que pessoas conheçam a Jesus através deste amor que eu tenho com Ele. Mas o meu amor por Jesus, o meu relacionamento com Jesus é unicamente meu e não diz respeito a mais ninguém. Aleluia. Que nós aprendamos a ser sóbrios, mansos, a conduzir a nossa vida com Deus, a não esperar que as pessoas vão elas crer. É você que precisa crer, não é ela. Se é você que ama a Deus, é você que precisa amar, não é ela. Eu não preciso amar a Juliana do jeito que a Thalita ama, não. Eu preciso respeitar elas. E isso é o que as pessoas lá fora e nós devemos fazer em relação ao Evangelho: respeitar elas e elas nos respeitar, mas pedir, exigir que elas amem como nós amamos, não há como. Irmãos, aprenda a ser manso como Jesus foi. Amém? Amém. Por fim, capítulo 3. Prepara-te para tempos difíceis. O que diz o capítulo 3? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias
que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes, a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. O que Paulo estava dizendo para Timóteo aqui era que esses tempos já estavam chegando. Naquela época havia muitas seitas que nasciam dentro do próprio evangelho, de pessoas que colocavam obstáculos para as pessoas chegarem até Jesus. E isso aqui, irmão, já é outra mensagem. Não sei nem porque eu coloquei aqui, porque é tão grande, como é que eu vou explicar? Já passou minha hora, né? Mas vou dar um spoiler, quem sabe em outra palavra nós falamos mais sobre isso. Parte 2. Mas ele estava falando deste tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas elas próprias criariam as suas próprias teorias em relação ao evangelho. E o que é isso? É criar obstáculo, é colocar empecilho para que as pessoas cheguem a Deus. Toda vez que um homem se coloca na posição de intercessor para que você chegue a Jesus, irmão, apaga isso. Você não precisa de ninguém para chegar a Deus, a não ser Cristo Jesus. Você não precisa de um guru espiritual, escute, você não precisa de um coaching, você não precisa de um pastor, você não precisa. Os pastores são colocados na igreja para ajudar as ovelhas, para nos apacentar, mas o acesso a Deus você só tem através de Jesus Cristo. Então ele disse para Timóteo: vigiai, afasta-te dessas pessoas que amam mais a si mesmos do que a Deus, que colocam a sua vida em primeiro lugar. Por fim, persevere na palavra, cumpre o teu ministério. Veja o que está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, e nós daí terminamos. Tu, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Resumindo, seja crente, homem.